Oiê! No programa de hoje, como prometido, eu vou contar a história da minha mãe. E por que que eu resolvi isso? Porque há um tempo atrás, quando eu publiquei um vídeo com o tema de casamento versus dependência financeira, eu recebi mensagem de muitas mulheres me dizendo que tinham se identificado com o tema, que viviam uma vida parecida com aquela do vídeo, me agradecendo. No final eu disse que minha mãe tinha uma vida semelhante, que talvez eu poderia fazer um vídeo sobre a vida dela e algumas pediram para que eu contasse. E eu acredito que seja um ótimo motivo esse vídeo para que te estimule a acreditar mais em você, te estimule a acreditar que você pode mudar a sua situação, acreditar mais na sua capacidade, acreditar que as coisas podem mudar desde que você dê um primeiro passo, tá bom? Agora, antes de qualquer coisa, como sempre, curta o vídeo, deixe logo sua curtida para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante, isso é importante para o canal. Já está inscrito? Não está inscrito? Então se inscreva, meu querido e minha querida, no raio do canal. Se já está inscrito, ative o sininho. Já ativou o sininho? Compartilhe o conteúdo no final, porque informação é tudo e compartilhar informação é um gesto de carinho, tá bom? Deixa seu comentário no final, me conta se você se identificou, se você gostou da história, se você conhece alguém que já passou por isso, enfim. Deixa o seu comentário, porque isso é muito rico e gratificante para mim. Agora, roda a vinheta, porque eu sei que você tá esperando o vídeo. Bom, antes de qualquer coisa, foi muito difícil para mim contar essa história, mas fiquei pensando, nada mais justo. Eu vivo pedindo para que você compartilhe a sua história comigo, então nada mais justo do que eu compartilhar um pedacinho da minha história com vocês, não é verdade? E também fiquei pensando numa forma de contar uma história de mais de 50 anos, resumidamente, bem resumidamente, em 15, 20 minutos de vídeo. É muito difícil, mas eu confesso que vai ser um desafio, tá bom? Bora lá? Eu vou começar contando na terceira pessoa, porque eu acho que vai ser mais fácil para eu narrar a história, para que você compreenda melhor, tá? Então a história é de uma mulher que nasceu lá no sertão do Nordeste, lá no Rio Grande do Norte. Essa mulher ficou órfã aos 12 anos de idade. Tinha alguns irmãos, eu não lembro exatamente a quantidade desses irmãos, então eram algumas irmãs, alguns irmãos, não lembro se 8, 10, enfim, naquela época eram bastante irmãos. Bom, ela acabou ficando órfã aos 12 anos de idade, os irmãos cuidavam dela, enfim, uns cuidavam uns dos outros. Com o passar de um tempo, ela começou a gostar de um primo, só que esse primo tinha uma namorada, ela gostava muito desse primo, mas como ele tinha namorada, ela teve que deixar pra lá. Depois de um tempo apareceu uma outra pessoa, um outro rapaz muito interessado nela, que era o meu pai. Ela não gostava dele, mas os irmãos, as irmãs acabaram estimulando esse relacionamento, porque ia ser alguém que ia cuidar dela, ia ser um cuidado mais próximo. Ele queria vir para a capital, para São Paulo, então ia ser uma oportunidade dela ter uma vida diferente. Lá era tudo muito sofrido, tudo muito escasso, era o sertão do Nordeste, né? Em 52. Então era tudo muito difícil. E ela acabou aceitando. Então, por conselho dos irmãos, ela acabou aceitando se casar. Naquela época, se casar era o melhor negócio que tinha para fazer, né? Era a maneira de você ter uma família, um cuidado, enfim. Ela se casou e veio embora para São Paulo com esse rapaz. Foi muito difícil porque ela se sentia sozinha, não tinha familiares por perto. Ela não era apaixonada por ele, ela era apaixonada pelo primo, que já tinha uma parceira. Mas ela já estava casada, ele já tinha uma relação. Chegando em São Paulo foi muito difícil, porque eram os dois analfabetos. Tanto ele quanto ela não sabiam ler, não sabiam escrever. Mas ele era muito empreendedor, ele queria uma vida diferente aqui em São Paulo, ele queria construir uma vida em São Paulo. E aí um parente dele acabou acolhendo eles em São Paulo. Eles tiveram a primeira filha, que é a minha irmã mais velha. Já nesse período ele já começou a tratá-la de uma maneira diferente, já começou a ser bastante rude, a tratá-la com rispidez, a não ser tão gentil. Nesse momento ela já estava começando a gostar dele, porque ela dizia que a gente aprende a gostar convivendo, e de fato isso na prática funcionou para ela. Aí eles tiveram a segunda filha, enfim, o casamento já estava bem difícil, porque, como sempre, ela se sentindo muito sozinha, as dificuldades financeiras, e principalmente a dificuldade de relacionamento, porque ele a maltratava, ele xingava, ele humilhava, ela não tinha nenhum familiar para recorrer, naquela época não tinha telefone. Na verdade, tinha telefone, porém não era acessível a todos. Não tinha celular, os contatos eram feitos através de carta,
E ela não tinha a quem recorrer, porque os irmãos estavam numa situação muito pior do que a dela, que estavam lá no sertão, enquanto ela estava aqui na capital, então querendo ou não era uma situação muito melhor. Ela não tinha a quem recorrer. Depois de um tempo nasceu a terceira filha, eu sou a terceira filha de 3 irmãs. O casamento já estava praticamente destruído, mas não se pensava em terminar casamento nessa época, né? Você estava na chuva, você tinha que se molhar. Então ele já tinha uma casinha própria, ele já tinha construído muita coisa, apesar de ser um homem muito grosseiro, muito irritado, totalmente sem controle, ele era um empreendedor. Então ele conseguiu, mesmo analfabeto, construir um bom patrimônio. Pelo menos para a época e até hoje em dia também. Né? Eu vejo muitas pessoas que hoje em dia trabalham e não constroem o patrimônio que ele conseguiu construir na época. Então talvez mulheres, vocês que estão me assistindo, ou até homens, porque eu atendo muitos homens que saíram de relações abusivas. E para eles é tão doído quanto para uma mulher também, viver uma relação abusiva. Então se você que está me assistindo aí, seja homem ou mulher, está numa relação onde o seu parceiro não te chama mais pelo nome, sabe? Não tem carinho, não te faz sentir uma pessoa especial, te humilha, te xinga na frente dos outros, grita, te faz sentir uma prisioneira, te faz sentir a pior das pessoas, veja, tudo pode mudar, as coisas podem melhorar. Eu garanto pra você, isso não é mais uma relação, isso é uma prisão. Era assim que minha mãe vivia. Eu nunca ouvi chamar minha mãe pelo nome. E eu tô dizendo pelo nome. Não tô falando de meu bem, de meu amor, né? Era sua anta, sua mula, sua burra, sua idiota. Era sempre assim. E eu atendia dessa forma. Porque ela era uma mulher extremamente submissa. Ela aprendeu a ser assim, né? Ela muito nova perdeu a mãe, ela tinha um comportamento mais passivo mesmo e ele se aproveitava disso para dominá-la com mais facilidade. Para vocês terem uma noção, quando eu nasci, eles foram me batizar e ela me contou que ela ficou em casa fazendo um almoço. Porque eu lembro que na foto tinha muito poucas fotos eu tenho na minha infância, dá pra contar no dedo. Então era uma foto minha bem bebezinha com meu padrinho de batismo, né, da religião católica é assim que funciona, eles eram católicos. Então meu padrinho de batismo, a minha madrinha de batismo, meu pai e eu, um bebê. Eu falei, ué, cadê a senhora aqui? Ela falou, eu tava em casa, eu não pude ir no seu batizado. Porque ele mandou eu ficar em casa fazendo comida para os seus padrinhos quando ele chegasse. Ela disse que enquanto ela cozinhava, as lágrimas escorriam, porque a bebê dela estava longe. Né? Eu tinha 2, 3 meses de vida. Então, alguém levou a bebê para ser batizada longe dela. Isso não é extraordinário assim? Eu lembro quando eu ouvi isso, eu falei, isso não existe. Né? Então, eu tenho certeza que você que está me assistindo talvez tenha passado por algo muito semelhante. Então ele simplesmente me arrancou dos braços dela e me levou para batizá-la e não deu a ela o direito de ver o batizado da própria filha que ela tinha acabado de parir. Veja, isso é muito resumido, porque é muito difícil para minha cabeça recuperar tudo e narrar tudo de uma maneira que te ajude de alguma forma. E eu não quero ficar aqui vitimizando ela, primeiro porque ela não está aqui para se defender e eu também não quero fazer isso com a história dela. Mas era nesse nível. E como é que tudo mudou? Bom, as coisas até pioraram, porque ele sempre traiu, mas ela começou a descobrir traições por parte dele, um filho fora do casamento, e isso foi a gota d'água. Porque daí ela começou a cobrar, ela começou a se levantar enquanto mulher. O ciúme começou a ser maior do que a passividade, entende? Então até então ela estava muito passiva, muito tranquila, e quando eu tinha lá pelos meus 7, 8 anos, ela começou a cobrar dele, né? Olha, o que é isso, que foto é essa? Quem é essa mulher que apareceu? Porque o ciúme foi maior do que a passividade, como eu falei. E ele não aguentou, porque ele estava acostumado com uma mulher muito passiva, uma mulher que não se posicionava. E cobrar dele algo, para ele era muito difícil, porque ele não queria. Ele queria ela lá na posição dela. Mas sua mãe apanhava? Não. Ele agrediu de uma maneira que eu não quero contar uma vez, uma maneira indireta, que machucou, mas não batia, mas ela dizia que era melhor se apanhasse. Tamanha eram as humilhações que ela tinha que passar com ele. Então ela gritava com ele na frente das pessoas. As pessoas que conviveram comigo na infância, sabe, eu vivia numa rua muito intimista, onde todo mundo conhecia todo mundo, eu brincava na rua. Então todo mundo sabia que ele era um marido nervoso, que ela sofria humilhações, então para ela era muito difícil. Então ela dizia que preferia apanhar do que passar por tudo isso. Na verdade ela não queria apanhar, ninguém merece nem apanhar e nem passar por isso.
mas é porque ela se sentia muito machucada com tudo isso. E aí ele foi embora. Só que naquela época a minha irmã mais velha tinha ido embora, tava num relacionamento, ela era novinha, tinha 17 anos, mas já tava num relacionamento. A minha irmã do meio tinha 17 anos, 16, uma coisa assim, ela já trabalhava. E eu era a caçulinha que tinha lá 8, 9 anos. Então foi muito difícil. Ela não mandava ele embora, apesar de tudo, porque ela era analfabeta, ela nunca tinha trabalhado e ela dependia dele financeiramente. Então a desculpa era... Eu digo desculpa, mas pra frente eu vou explicar por quê. Na verdade, o motivo dela era: eu não posso me separar porque eu dependo dele financeiramente, eu vou morrer de fome. E ela morria de medo de passar fome, porque ela já tinha passado muita fome no Nordeste. Então, para ela passar fome era algo que ela não queria viver nunca mais. Então, ela acabava se sujeitando a esse estilo de vida, como você que está me assistindo provavelmente se sujeita por causa das filhas, porque eu era pequena, minha irmã, apesar de trabalhar, era muito nova também. E ela não tinha recurso, né, para sobreviver. Mas ele acabou indo embora e para ela isso foi desesperador. Porque ela achava primeiro que ele ia voltar, ela já o amava, então mesmo com tudo isso, ela aprendeu a amar, ela aprendeu a gostar dele. Na verdade, eu não sei se era amor ou se era um costume, eu não sei exatamente o que era, mas ela dizia que o amava, que tinha aprendido a amá-lo, né? E apesar de tudo, eu não via ódio no olhar dela, ela não tinha ódio, né? Tinha uma espécie de carinho, de afeto. E isso fazia com que ela não quisesse se desligar dele. Só que veja, a nossa vida era um inferno. Porque enquanto ele estava lá dentro, ninguém podia ter vida, porque o comportamento dele não era agressivo só com ela, era com todas nós. Não é verdade? Enfim, ele acabou indo embora. Para ela foi muito difícil, ela teve que pedir ajuda para os familiares mais próximos, porque quando aí já tinham se passado, uns 20 anos que eles estavam juntos. Eu tinha 8, 9, mas eles já estavam há 20 anos. E já tinha alguns familiares por aqui, então ela recorreu, pediu ajuda. E como a minha irmã do meio trabalhava, acabou que ela virou o arrimo ali da família. Ela que acabou sustentando a família. De uma forma muito difícil, porque era um salário pequeno, a gente estava acostumado com um padrão de vida diferente, não era nada muito alto, mas era algo que dava para sobreviver, enfim. Foi desesperador, mas eu acredito que isso a transformou, sabe? Isso a fortificou, porque ela percebeu que estava conseguindo sobreviver sem ele. Naquela época era muito... Veja, se hoje em dia um processo de divórcio é difícil, imagina naquela época. Porque ela queria pensão, lógico, eu era pequena, minha irmã também precisava de pensão, ela precisava de pensão porque ela dependeu dele a vida inteira. Então ela teve que recorrer à justiça pública. Então foi muito trabalhoso, veja, foi um processo de divórcio que durou muito tempo, porque foi litigioso. Ela não conseguia provar os bens que ele tinha, porque naquela época era muito contrato de gaveta, então era um bem que existia, mas que legalmente você não conseguia provar que existia. Então ela foi muito guerreira, porque quando ela viu que já estava na chuva, ela pensou: vou me molhar, não é verdade? Então ela ganhou força, ela foi conseguindo acreditar que ela ia conseguir. Ele escondeu todos os bens, mas ela guerreiramente conseguiu provar que aqueles bens existiam. Ela foi atrás de testemunha, ela bateu foto. Naquela época não existia máquina fotográfica. De novo, tinha máquina fotográfica, no entanto, não era um objeto acessível a eles. Então eu lembro que ela pegou um fotógrafo que tinha lá no bairro e levou ele até os terrenos que ele tinha, mandou bater foto. Enfim, ela conseguiu provas jurídicas de que haviam bens ali, né? Ele era muito mentiroso, ele era muito persuasivo, então ele mentia para o juiz. Na época ele era autônomo, então ele mentia que ganhava um valor muito abaixo do que ganhava. Então você que está se divorciando ou que quer se divorciar, tem medo do marido fazer isso? Perca o medo. Ele mentia. Eu lembro que durou muitos anos esse processo de divórcio. E eu lembro que teve uma vez que ela chegou chorando muito, dizendo que ela tinha conseguido R$ 50 de pensão para cada filha. Ou seja, não era 50 e pouco, era cento e pouquinho, R$ 102, R$ 104 de pensão para cada filha. Eu lembro que ela dizia: o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com isso? Porque era desesperador, né? Ela estava na intenção de que ia conseguir um valor justo de pensão. E não conseguiu. Mas ela persistiu, ela perseverou e no final deu tudo perfeitamente certo. Ela conseguiu muito mais do que imaginava conseguir.
Para ele isso foi desesperador, porque ele nunca imaginou que aquela mulher passiva, que aguentava os xingamentos, que aguentava toda aquela humilhação, aquela mulher que nunca se colocou para nada, conseguisse provar em juízo que ele era um mentiroso, que ele tinha muito mais coisas do que parecia ter, que era uma mulher do bem, que ela merecia tudo aquilo. Enfim, ela conseguiu provar para ela mesma que ela era capaz de obter aquilo que era direito dela. Quando alguém me fala de pensão, eu sou super a favor. Eu acho que cuidar de um filho é muito caro. Você que é marido, que não tá querendo, que se separou, que não tá querendo pagar a pensão, para com isso. Cuidar de um filho é muito caro. Ah, mas a minha mulher que usa o dinheiro. Não, ela usa o dinheiro para os teus filhos. Porque escola é caro, comida é caro, roupa é caro, remédio é caro, antibiótico custa 100, 200 reais. É muito caro. Não é verdade? Então você, por que eu tô contando essa história? A minha mãe era analfabeta, nordestina, sofreu muito, 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 muito mesmo, né? Foi super humilhada, sofreu maus tratos, não tinha a quem recorrer, mas ela não aceitou ele de volta quando ele quis voltar. Então ele saiu de casa, mas num dado momento ela não quis mais ele de volta, porque ela pensou, não, eu consigo, né? Vai ser melhor pra mim isso. Eu lembro que ela disse, muito perto de morrer, minha mãe morreu em 2008, ela disse, olha, valeu a pena. Eu sofri, ela falava isso com muita alegria, eu sofri, eu batalhei, foi difícil, mas olha que maravilha, né? Eu tô aqui, eu tô em São Paulo, eu tô bem, eu tô numa casa que eu gosto, então valeu a pena. Né? Na visão dela, tinha valido a pena porque ela chegou aonde ela queria estar, que era na liberdade. Né? Não ter ninguém cobrando, ela podia fazer a comida que quisesse fazer, porque nem isso ela tinha liberdade, ela queria comer uma macarronada, ela nunca pôde fazer uma macarronada com meu pai em casa, né? E quando ele saiu, ela podia comer o que queria, ela podia acordar a hora que quisesse, veja, ela conquistou liberdade, e você também pode conquistar. Se você está vivendo um relacionamento, vocês que me mandam mensagem, onde o seu marido é grosseiro, onde você se sente prisioneira, onde você sofre ameaça, eu não sei qual é a situação que você está vivendo, mas tem jeito sim. Desde que você quebre esse ciclo, ela quebrou. Se ela tivesse aceitado ele de volta, apesar das traições, apesar dele ter ido embora, apesar de tudo, ela não teria conquistado a liberdade, ela não teria sentido o gostinho da liberdade antes de morrer. Então veja, a vida é muito curta. Né? Recorra, acredite que as coisas é possível. Eu acho que é melhor a gente morrer tentando do que morrer vivendo uma vida que a gente não quer viver. Entende? Você não merece isso. Você merece alguém que te trate bem ou merece ficar sozinha. A gente pode ser feliz sozinha também, né? Acredite nisso. Ah, mas os meus filhos são pequenos. Gente, eu ouço isso demais, isso me enlouquece quando falam assim, eu tô esperando os meus filhos crescerem. Você tá errada. Porque para eles é muito pior conviver com essa situação de guerra, de briga, de desentendimento, de discórdia dentro de casa. Para eles é muito melhor ver cada um no seu quadrado, vivendo de forma minimamente organizada, ou mesmo que não se falem, mas ele vai conviver com o pai de uma maneira, vai conviver com a mãe com a outra, e não vai ter que conviver com atrito diário. Isso é o fim para qualquer criança, isso acaba com o cognitivo, com a mente de qualquer criança. Então não use os seus filhos, sei lá, como escudo para você. Você não se separa porque tem medo, porque tá fraca. Mas se você pensasse no seu filho de verdade, é aí que você ia se separar. Para protegê-lo dessa loucura, para protegê-la desse... para proteger os seus filhos desses estímulos negativos diários. E acredite, para que você seja feliz também. Entende? Mesmo às vezes tendo um pouco mais de dificuldade financeira, se a minha mãe conseguiu sobreviver, sendo analfabeta, sendo mais velha, você também vai conseguir, né? Não tenha medo de se movimentar, não tenha medo de viver uma nova relação, se dê uma nova chance, dê uma nova chance para os teus filhos, porque tudo isso que ele tá vendo aí vai ter um impacto lá na frente. Ah, mas teve impacto em você? Lógico que teve. Eu não sou uma pessoa destruída por causa disso, eu tenho a minha história de vida. Esse é um pedacinho da história de vida da minha mãe, mas eu tenho a minha história de vida, a minha forma de construir isso que eu sou hoje. Agora, nem toda criança consegue se construir, né? Se reconstruir. Então, chuta o balde, sabe? Dê a volta por cima, se liberte. Peça ajuda, pedir ajuda é sinal de força, não é de fraqueza, não. Acredite. Se a dona Nicássia, nordestina, analfabeta, super passiva, super tranquila ou ex-passiva,
conseguiu dar a volta por cima, se libertou de uma relação de abuso de 20 anos, porque foram 20 anos de abuso, desde a lua de mel. Então, se ela conseguiu, você consegue também. Deixa o seu comentário, compartilhe o conteúdo, deixa a sua curtida e fique comigo, porque de verdade, tudo que eu faço aqui é para tentar fazer com que você saia da zona de conforto, com que você se revolte de alguma forma e saia correndo em direção à sua felicidade, porque a vida é uma só, tá bom? Obrigada por tudo. Beijo.